Vamos começar já com um tema polêmico. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 16 pessoas por suposta falsificação de cartões de vacina contra a Covid-19. Visando, então, falsificaram para obter, supostamente, vantagens ilícitas. Quais seriam as vantagens ilícitas que obteriam? Viagens aos Estados Unidos. O caso que envolve também o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, assessores e o deputado federal Gutenberg Reis, agora segue para a Procuradoria-Geral da República decidir se apresentará denúncia à Justiça. Em conversa com o repórter Bruno Pinheiro, Bolsonaro diz que está tranquilo com o indiciamento, apesar de considerar a investigação seletiva. Segundo o ex-presidente, o mundo todo sabe que ele não foi imunizado contra a doença. Além disso, na avaliação de Bolsonaro, a inclusão do deputado Gutenberg na lista é uma tentativa de manter o caso o tempo todo no Supremo. Já o advogado de Bolsonaro, Fábio Weingarten, criticou o indiciamento. Abre aspas. Vazamentos continuam aos montes. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar fato formal que, logicamente, deveria ter revestimento técnico e também procedimental, no lugar de ir para a mídia fazer uma divulgação midiática e parcial. Vamos fazer uma parada aqui e vamos fazer um primeiro comentário. Vamos começar com o nosso advogado aqui, criminalista de longa data, experiente, futuro colega, nosso querido Emerson Tawil. Meu querido Emerson Tawil, tem o crime de falsidade material, quando você pega um documento, rasura e escreve alguma coisa ali falsificando a matéria, o documento. Esse só pode ser provado por perícia. E tem a falsidade ideológica, quando você emite um documento com o conteúdo falso. Você insere o documento, um conteúdo que é falso, mas você não altera, não rasura, então não precisa de perícia. O que será que houve? Um indiciamento por uma falsidade ideológica ou uma falsidade material? O ex-presidente diz, eu não fui imunizado. Então ele fala, eu não fui vacinado. Então, mas ele tem uma carteira em que ele estava sendo vacinado? Qual o objetivo dessa carteira de vacinação, então? Eu queria que você desse um panorama para nós. E também o seguinte, em tese, o Supremo já decidiu. Cessada a função, cessa o foro privilegiado da autoridade. Então tem que ir para a primeira instância. Como é que você está vendo toda essa questão, uma análise jurídica, para o nosso espectador que está acompanhando agora aqui no Linha de Frente, para ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo? E o que é o indiciamento? Bom, pois bem, boa tarde a todos, boa tarde, Capês, nossa audiência, aos amigos de bancada. O que mais chama a atenção do falar do indiciamento, o que é o indiciamento? Ele será investigado já na condição ali com alguns requisitos materiais de que houve a suposta autoria, né? Então, quando autoria e materialidade delitiva, vem depois a denúncia, possivelmente a denúncia. O que mais causa estranheza, Capês, até é a Polícia Federal investigar um crime desse quilate. Não que não deva investigar, mas todo o aparato da Polícia Federal destinado a esse aparato. Que saudade nós temos, né, dos remotos tempos em que se investigava desvio de bilhões de dinheiro, né, de quadrilhas organizadas, de empresas organizadas, e hoje a Polícia Federal tem que investigar esse tipo de crime. Ora, do meu ponto de vista, o presidente da República sempre disse em alto e bom tom, de forma limpa e cristalina, que não era imunizado, ou seja, não havia tomado a vacina. E aí o seu ajudante, seu braço direito, que é o Mauro Cid, né, que faz toda a intervenção, faz todo o aparato, toda a busca por esse documento. E na investigação, até onde nós sabemos, o presidente da República não aparece nenhuma mensagem dele trocada, pedindo, exigindo para que houvesse um cartão de vacinação ou qualquer tipo de colocação de seu nome no sistema, né, do governo ali do SUS, para que pudesse ter essa chancela para poder viajar para outros países, inclusive os Estados Unidos, que exigia a obrigatoriedade da vacina e tudo mais. Muita gente não sabe também que no período da vacinação, o agente que fazia a vacina, ele simplesmente pegava de posse do número do CPF daquele vacinado e lançava no sistema. Nada impede, entretanto, aqui longe de fazer qualquer tipo de imputação, mas nada impede daquele sujeito pegar um rol de número de CPFs, lançar no sistema e essas pessoas estariam, né, teoricamente imunizadas.
porque não existia um vínculo, algo que pudesse ali chancelar essa sistemática. Ora, sem dúvida alguma, o que aconteceu, do meu ponto de vista, não sei se caberia a imputação, né, o indiciamento do presidente da República, apesar que é ele que é autoridade, ele que deveria ter possivelmente mandado, mas, como eu disse, não existe qualquer tipo de conversa entre o presidente, né, e o Mauro Cid. Ao que tudo indica, Mauro Cid é quem encampou essa empreitada e agora, diante de uma possível delação premiada, vem tentar tirar a sua responsabilidade. Muito me assusta, porque ele, como militar, na condição de alta patente, um tenente-coronel, sabendo que ainda que uma ordem ilegal, que é uma ordem legal, caso tivesse sido pedido pelo presidente da República, o ex-presidente da República, ele, diante de uma ordem legal, ele não tem obrigatoriedade nenhuma de cumprir. Ele não era um capacho, ele era uma autoridade, um homem de confiança do governo, e caso ele tente alegar que foi recebendo ordens porque estava sob comando, isso não se faz presente, porque a autoridade, ainda que seja superior a ele, dada a ordem legal, ele teria a obrigatoriedade de se insurgir contra e tomar as medidas cabíveis. Leandro Ferreira, qual que é a sua avaliação sobre esse indiciamento? A Polícia Federal já investigou crimes bem mais graves do que esse. Corrupção generalizada, empreiteiras envolvidas em fraudes de bilhões, Petrobras enxugando 24 bilhões de reais no seu orçamento. E agora o presidente investigado, indiciado sobre ter usado uma falsificação de carteirinha de vacinação. Como é que você vê o crime de falsificação de carteirinha de vacinação? Bom, boa tarde, Capês, boa tarde aos meus colegas de mesa. É um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, principalmente, à audiência da Jovem Pan. Olha, esse papo de que a Polícia Federal já investigou coisa mais importante não é bem por aí. Nós estamos falando da mais alta autoridade do país que falsificou ou pode ter falsificado um documento quando exercia essa função de mais alta autoridade do país. Então não é um problema menor. O Bolsonaro saiu do país com essa carteirinha de vacinação em mãos e controle de fronteiras é assunto da Polícia Federal. Por mais que esse controle devesse ser feito nos Estados Unidos, né, é sim um crime internacional se ele de fato falsificou esse cartão de vacinação. Agora, eu estou achando que esse pessoal aí em torno do Bolsonaro está gostando desse tipo de crise porque alega que está sendo perseguido. Né? Eles dizem que esse tipo de indiciamento é um elemento de perseguição. Quando, na verdade, é só uma longa lista que vai se ampliando cada vez mais de processos, de investigações que envolvem o clã Bolsonaro. Da importunação de baleia ao crime de golpe de Estado, passando por falsificação de carteira de vacinação. Deve ser muito difícil para a base do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, compreender se ele se vacinou ou não, se falsificou ou não, né? Porque, de fato, ele emitiu orientações políticas para os seus apoiadores para que não se vacinassem, né? Ele deu sinalizações desse tipo, como deu sinalizações em relação à cloroquina, por exemplo, né? E tudo isso deve deixar muito confuso, né? Ver o seu líder correr para a Disney com uma carteirinha de vacinação falsificada, enquanto lá, muitas vezes, essa pessoa estava no seu município, enfrentando ali, seguindo as orientações do então presidente, contra as medidas de restrição de circulação e assim por diante. Agora, não é um crime menor, ele precisa ser investigado, o Weingarten pode dar os pulos que ele precisar dar, como anda dando. Essa declaração aí foi meio uma tucanagem, né? Pô, como assim? O cara fala mal do Bolsonaro, fala mal do Tucano. E cuidado que você pode entrar em crime ambiental também. Do jeito que tá a coisa, você fala de Tucano... Hoje tá ser o livro do Capês. É capaz de ser indiciado. Eu não tenho dúvida que quem destruiu os tucanos foi o próprio Bolsonaro. Eu era pela preservação do tucanato, ao qual a gente sabe que tem muitos adeptos aí que acabaram acompanhando o Bolsonaro, né? Que tem entre as suas listas de outras coisas, além de baleia, de carteira de vacinação, golpe de Estado, tem também os crimes ambientais. Vai chegar essa conta. Pode não ser nos tribunais brasileiros, mas nos internacionais, com certeza, vai chegar e o Bolsonaro vai ter que pagar. Weingarten, inclusive tem na lista dele também, né? Eu estive em São Sebastião nesse fim de semana e não sei se vocês lembram, mas teve aquele caso lá em que a associação de moradores ali, de proprietários daqueles casarões bonitos em São Sebastião, era contra a remoção de famílias em áreas de risco em São Sebastião
para áreas de maresias. No que deu? Um monte de gente falecendo por conta das chuvas, Capês. Tudo bem. Bem colocado. Olha, o querido Wilson Pedroso, nosso claro Wilson, o Leandro coloca, mas ele coloca com muita inteligência. Preparado, economista, é meu amigo aqui. Respeito com ele. Leitor dos seus livros. Leitor dos meus livros. Ainda põe a capa do livro no negócio. Sou mesmo. Agora, vou até postar. É isso aí. Agora tem uma coisa que ele fala importante. O presidente já está respondendo por falsificação de carteirinha. Né? Você deve ter feito isso para entrar no clube. De vez em quando você não era sócio. Eu sou sócio do clube. Ah, bom. Não pulava o muro nem nada. Então, a falsificação da carteirinha. No cinema. Tem agora também foi fazer o windsurf, né? O que era aquilo que ele estava fazendo? Esqui aquático? O que ele estava fazendo? Era jet ski. Jet ski. Então, primeiro, falsificação da carteirinha. Depois, com o jet ski, apareceu uma baleia. Ou seja, e aí a baleia ficou assustada. Então, pode ser que ele tenha molestado a baleia Jubarte também. Agora, o Leandro acrescenta também. Ele acabou com o PSDB também. O que mais que o Bolsonaro fez que eu queria que você avaliasse? Acabou com os tucanos, molestou a baleia? Ele deve ser culpado pela guerra do Hamas-Israel, ele deve ser culpado pela guerra da Rússia com a Ucrânia. Ué, ele foi lá, e o Leandro é engraçado, ele fala de desvio de atenção. Desvio de atenção acontece bem no momento que o governo está mal avaliado, que a imagem do governo está mal avaliada, que a reunião ministerial foi muito ruim. Isso sim é desvio de imagem. Essa ministra chorar, hein? Isso sim é desvio de imagem. Porque, vamos separar. Falsificação. Deixa eu chegar nesse ponto que eu vou meter o pau no governo. Falsificação. Eu não estou metendo pau no governo. Eu estou falando que desvio de imagem acontece sempre nesse momento. A baleia também foi a avaliação ruim do governo, apareceu a história de uma baleia. A história da baleia. A história da baleia. Por conta da reunião. Peraí. Calma. Vazamento. Wilson. Ô, Leandro, você deixa o Wilson falar. Você está muito ansioso. Está muito Paulo Loyola hoje. Deselegante. Está muito Paulo Loyola hoje. Deixei você falar. Ele falou da baleia Jubarte, dos caranguejos, dos golfinhos, dos falou mal do PSDB. Falou de carteirinha de cinema, carteirinha de vacinação, carteirinha de clube. Mas, deixa agora o Wilson Pedroso falar. Ele vai falar à vontade, que a gente encontrou antes aqui na antessala, e a gente falou do movimento estudantil. E aí você sabe que aquela coisa do movimento estudantil você tem que falar mais alto, né? Então, mas tudo bem, não estamos lá no... Vamos lá, não, mas voltando, vamos separar, porque o Emerson falou bem. Uma coisa, falsificação da carteira de vacinação, se aconteceu, isso é crime. Mas vamos separar. Primeiro, vazamento. Nós estamos discutindo aqui algo que a gente não tem elementos do processo. Porque o vazamento, a gente não lê o processo, a gente não sabe, até onde a gente sabe, a gente não tem nenhum elemento que fale da ordem do Bolsonaro para o ajudante de ordem. Eu já trabalhei em governo. Muitas vezes o ajudante de ordem dá ordem de cima para baixo e pela proximidade com o presidente ou com o executivo, com o governador ou com o prefeito, a camada que muitas vezes não tem acesso ao prefeito e sabe dessa proximidade e dá patente, porque ou é capitão, ou é general, não, mas ou é coronel, porque são chefes das casas militares. As pessoas acabam fazendo, achando que realmente isso é a orientação do governador ou uma orientação de governo. Então, eu primeiro, antes de discutir, eu quero saber se realmente o Bolsonaro deu ordem para falsificação de carteira, porque seria de um amadorismo muito grande, porque ele mesmo falou, todo mundo sabe que eu não tomei a vacina. Qualquer carteirinha que aparecesse, no outro dia, eu estaria acontecendo o processo que existe hoje. Eu não sou amador, e é isso que ele puxou para ele, eu não sou amador. Todo mundo sabia que eu não tinha tomado a vacina. Era público, não só no Brasil, era uma publicidade mundial, porque ficaram batendo nele por conta da falta da vacina. E volto a dizer, e o que o Fábio Van Hartzer fala é verdade. Nós estamos discutindo as coisas sobre vazamento, e vazamento em cima de momentos ruins para o governo federal. Ou seja, eu sem elementos estou trazendo informações para você que nos assiste de algo que vazou contra o Bolsonaro, de algo que dificilmente ele fez, porque se fez foi muito amador. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, meu querido Ricardo Rous,
O Wilson acaba de fazer o Fábio Weingarten virar irmão do Marcel Van Hatten. Fabinho, abraço pra você. Bom, eu queria te colocar o seguinte. O presidente diz, eu não me vacinei, ponto. Eu não tomei vacina, ponto. Então, se ele não tomou vacina e ele tem uma carteira que diz que ele tomou vacina, existe um crime de falso. Minha pergunta é, tem essa carteira no inquérito? Porque se não tem a carteira, não existe crime de falso sem a materialidade, sem o documento. Se você falsificou um documento, é necessário o documento. Com base em delação premiada, com base em testemunha, ele pode ter conseguido viajar por ser presidente, mesmo não tendo se vacinado. Ele não precisa necessariamente ter falsificado uma carteira de vacinação. Até porque me parece que era o Donald Trump ainda, que era o presidente, e não havia... eles tinham uma interação muito grande, ele poderia acessar via diplomática sem problema. Então a questão é, a gente não sabe. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não teve acesso ao relatório do inquérito. E o Supremo Tribunal Federal tem até súmula. Todas as provas que já foram produzidas, todos os documentos que já foram obtidos, tudo que já está juntado aos autos do inquérito, tem que ser dado à vista à defesa sobre tudo isso. Você não pode ter vista de diligências que estão em andamento, claro, senão você frustraria a investigação. Mas aquilo que já foi feito e foi anexado, não há por que não dar vista. Então esse é um problema. Por que não dar vista à defesa do relatório? Por que ela saber através da imprensa e não através do inquérito? E essa é uma prática ruim no Brasil, em que se esconde os autos de quem está sendo investigado, ou às vezes processado, e a pessoa não consegue ter acesso. Para saber, tem que ler trechos nos jornais. Hoje eu vou ler um trecho do meu depoimento aqui, agora amanhã eu vou ler mais um. Não pode continuar dessa maneira. Isso aí sabe o que me lembra? Eu já contei essa história aqui. Na velha república, existia o chamado voto de cabresto. Muito bem. Como é que era o voto de cabresto? Tinha lá o fazendeiro, que era o coronel, e ele tinha ali os seus funcionários, que viviam em regime de semi-servidão. Quando tinha que fazer uma votação em governador, o presidente, eles pegavam a cédula, escreviam em quem era o candidato que o coronel queria que votasse, colocavam no envelope e fechava. Um dia, um dos empregados foi reclamar. Mas eu quero saber o que tem aí no envelope, em quem que eu vou votar. Não, você só coloca o envelope na urna. Não, mas quem que está escrito aqui? Eu quero ver. E o coronel disse, não, o voto é secreto. Ou seja, você não vai conhecer em quem você votou, porque o voto é secreto. Ora, faça-me o favor. Então, eu pergunto, eu gostaria de que a defesa de Jair Bolsonaro viesse a público dizer, não tem ou tem a carteira, ela foi periciada e está provada a materialidade. Eu já li o relatório, mas está tudo muito obscuro. Para a gente comentar mesmo é difícil. Capês, boa tarde, meu querido, meus colegas aqui de bancada, toda a audiência da Jovem Pan, uma ótima tarde. Realmente nós estamos fazendo comentários aqui, todas as análises em cima de vazamentos. E isso é muito ruim, porque como o Capês falou, a gente lê um trecho agora, faz um comentário, lê outro amanhã, quando o outro jornal soltar, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o país. Já houve um tempo que a nossa gloriosa Polícia Federal gastava os nossos recursos investigando crimes como mensalão, petrolão, desvio de bilhões de reais do erário público, prendendo político, prendendo criminosos que devolviam e faziam acordos, posteriormente viriam a ser cancelados, mas enfim, faziam um acordo de delação ali. Hoje é importunação de baleia, cartão de SUS, que não se deve investigar crime. Qualquer crime deve ser investigado, mas dê uma olhada na diferença. Desvios de bilhões de reais e uma carteira de SUS, que o próprio presidente da República fez questão de falar, inclusive foi alvo na campanha disso, de que ele não foi vacinado, de que ele não tomou vacina. Ele falou, inclusive agora, recentemente. Então estão querendo colocar nele aí algo que não faz sentido algum na linha de pensamento de alguém que disse, que foi o caso do Bolsonaro, não tomei a vacina. Então precisa se entender o que aconteceu com o ajudante de ordens. Acho que o Silvio falou muito bem, que tem experiência, que conhece como funcionam os bastidores do governo, da política. Muitas vezes um ajudante de ordem tem ali condição de fazer uma série de coisas sem que o governante fique sabendo. É importante que a gente tenha acesso realmente aos autos, principalmente a defesa, não fique trabalhando e falando por vazamentos, para que a gente tenha algo concreto para poder falar. Se tem de fato alguma coisa lá no inquérito, se não tem, para que a gente comente em cima daquilo que é bem real e não em cima de vazamentos de imprensa.
O Leandro Ferreira, enquanto você falava, gesticulava incessantemente. Esperneava. Fazia, e ele quer falar alguma coisa. Leandro, o Ricardo Rous coloca de uma maneira tão clara, tão transparente o seu entendimento. Que dúvida que você tem, ô Leandro Ferreira? Quanto ao que o Ricardo Rous falou, nenhuma. Então, o que você quer falar? Então, bora. Próximo. Então, vamos seguir. Porque ele estava... Próximo item. Eu quero saber se o Bolsonaro falsificou a carteira e vai declarar que não deu vacina e viajou da mesma forma com a filha menor do lado. Porque eu tenho o direito dela violado. É o direito de criança e adolescente. Ela tem direito de ser vacinada e ela não pode ser submetida ao risco de viajar, ao risco de entrar ilegalmente em outro país, se ele é o responsável. Ela viajou com ele naquele avião, tem um crime muito mais grave por trás, que é a violação do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente. É isso que a gente precisa saber no toda essa investigação. Pessoal, vamos lá. Eu concordo, não tem que ser, não tem que se dar por vazamento. Tem direito, não mas tem em lá. posição. O Leandro colocou, já falou, senão daqui a pouco começa a virar bate-boca. Nós estamos aqui para expor os fatos, quem está nos assistindo chega à sua conclusão. São vários entendimentos. Agora, o que é importante é a informação, o fato. Não existe carteira de vacinação juntada aos autos do inquérito. Não tem. Não tem uma carteira, não tem uma perícia feita sobre essa carteira. Nada disso. Do Bolsonaro? Nada. Não tem carteira do Bolsonaro, não tem carteira falsificada, não tem carteira que foi violada, não tem perícia sobre isso, nada. Existe no sistema de informações do Ministério da Saúde, aparecia ali, a princípio, foi esse o motivo do indiciamento, que ele tinha sido vacinado. E ele não tinha sido vacinado. Agora, primeiro, ele deu ordem para alguém fazer esta inserção? Foi ele que pessoalmente foi lá e fez a inserção? Não existe no direito penal, não existe na nossa Constituição, tá? O Emerson me corrija a qualquer momento, a chamada responsabilidade objetiva. Você só pode responder por um crime por dolo quando existe a consciência do que está sendo feito e a intenção de fazer. E nesse caso, nem existe crime culposo por imprudência. É só mesmo crime doloso. Ou seja, é preciso que no ato de indiciamento seja descrito que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha consciência de que alguém havia inserido esses dados no sistema de informações do Ministério da Saúde e a vontade de fazê-lo. E se existe uma colaboração premiada dizendo que ele fez isso, essa colaboração precisa ser comprovada. Não é o dado em si, é quem colocou esses dados, se o presidente sabia desses dados ali inseridos e como ele pode provar que o presidente sabia. Não é tão simples assim. Se tivesse, por exemplo, o presidente viajando com uma carteira falsificada na mão dele e ele entregando, ele está fazendo uso do documento falso. É um crime, mas não tem carteira. Essas são as informações que temos até o momento. Tem a inserção de dados no sistema de informações do Ministério da Saúde. Tanto que o crime não é o crime do artigo 297 ou artigo 299. É o crime de inserção falsa de dados. Então não tem documento. Não tem carteira de vacinação. Nós temos no ponto o Código Penal. Vamos colocar no ponto para a gente dar uma olhada. Artigo 313, letra A. Olha aí. O crime do qual o presidente pode vir a ser acusado, ele por enquanto está só indiciado, é inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem ou para causar dano. Esse é o chamado crime próprio. Só o funcionário público que tem autorização para inserir os dados pode ser responsabilizado. Então, é necessário que é um crime só o funcionário pode fazer e responde por esse crime o funcionário que fez e alguém que determinou a ele que o fizesse. Agora, o presidente vai chegar a esse nível de detalhe e mandar fazer a inserção? Então aqui, meu querido Leandro Ferreira, não estamos para puxar brasa para lado nenhum. Nós estamos apresentando os fatos. Esses são fatos concretos. Agora, a análise cabe a você.